Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves e eu venho trabalhar aqui com vocês, para vocês, o início da colonização do Brasil. Você que vai fazer Enem, você que precisa de história para concurso, você que está querendo saber mais do processo da colonização do Brasil, tá bom? Vamos lá, vencedores pensam positivo. O primeiro passo, eu quero deixar primeiro uma dica para vocês. Eu costumo fazer uma analogia, uma comparação, como por exemplo, lá quando você está estudando a estrutura de se fazer uma redação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro do processo de formação da colonização do Brasil, nós podemos fazer essa analogia. Nós vamos ter o início da colonização, que é com Martim Afonso de Souza, nós vamos ter o desenvolvimento, que é com o sistema de capitanias hereditárias, e a conclusão com o governo geral em 1548. Tudo bem? Mas vamos começar. Martim Afonso de Souza, ele chega no Brasil em 1532. É bom lembrar que a colonização, ela nasce de uma questão, ou seja, ou o Brasil, ou Portugal colonizava o Brasil, ou ele perdia as terras. Então o que acontece? Portugal resolve enviar Martim Afonso de Souza, que chega em 1532 e funda a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente. E a partir do momento que funda-se a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, monta-se o primeiro núcleo político-administrativo da história do Brasil. Ou seja, com o primeiro núcleo político-administrativo da história do Brasil, ou no Brasil, nós vamos ter aí o início do que nós chamamos de Pacto Colonial. Ou seja, esse pacto colonial é uma relação de exclusividade entre Portugal, que é a metrópole, e o Brasil, que é a colônia. Uma relação que você pode observar aí na ilustração, que significa o quê? A colônia, no caso o Brasil, ela deveria oferecer matérias-primas e gêneros tropicais. Em contrapartida, a metrópole oferecia os produtos manufaturados e os escravos. E, consequentemente, qual era o objetivo disso? Qual era o foco dessa relação? Era garantir lucros para a metrópole, com produtos com alto valor comercial. Aí você pode até perguntar assim, professor Alberto, até quando o pacto colonial vai perdurar? Ele vai perdurar até 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Não esqueça, até 1808, com a chegada da família real do Brasil. Com essa relação de exclusividade, tudo aquilo que era trabalhado comercialmente no Brasil deveria ter a concessão de Portugal. Qualquer atividade que não tivesse a concessão era visto como contrabando, ok? Tudo bem. A partir daí, com a fundação da primeira vila, institui-se a primeira atividade econômica, que é o açúcar. O açúcar. Por que o açúcar? Até porque o açúcar era um gênero, um artigo de luxo, um gênero de primeira necessidade e era utilizado até como dote. E dentro dessa estrutura açucareira, você deve ter visto que lá no período pré-colonial, durante os 32 anos que o Brasil não foi colonizado, as relações de trabalho entre o europeu e o índio, na verdade, essas relações, elas são relações amistosas, só que a partir daí, essa relação de trabalho que era baseado totalmente naquela ideia do escambo, a troca de um produto por serviço, só que a relação de trabalho com a fundação da primeira vila, com o primeiro núcleo, vai ser uma relação escravista, ou seja, um trabalho compulsório, um trabalho obrigatório. E a partir daí, com a fundação do primeiro engenho, do primeiro núcleo, nós vamos ter aí a formação da economia que vai constituir toda a sociedade colonial brasileira baseada no açúcar. Nós podemos observar aqui, por exemplo, uma estrutura que a estrutura colonial brasileira, que estava concentrada na seguinte organização. Você tinha a Casa Grande, que era o reduto do senhor de engenho,
É bom lembrar que para se construir a casa grande, que representava toda a autoridade da sociedade patriarcal, era necessário arquitetos que vinham da Europa, ou seja, havia todo um processo que exigia muito dinheiro, muito capital. Havia também a questão das roças, que era utilizada principalmente para as atividades alimentares de subsistência. Tinha a questão da senzala, a senzala que representava justamente, era onde ficavam os escravos ficavam dentro da senzala, e a moenda, que era o local, o processo que ocorria justamente a prensa da cana, não é isso? Lembrando que essa estrutura aqui, ela vai ser responsável pela estrutura colonial do brasileira, que vai concentrar uma sociedade totalmente patriarcal, tá certo? Não esqueça disso. Essa sociedade, ela está montada dessa forma aqui, ó. Nós vamos ter, na verdade, nós podemos dividir ela uma sociedade aristocrática, constituída, como eu falei anteriormente, do senhor de engenho, e constituída dos escravos, onde nós vamos ter os escravos constituídos dos índios e dos negros ou os índios. Uma população mestiça múltipla de cruzamento étnico, ruralizada na estrutura do engenho, mas também urbanizada no litoral. Essa ideia do urbanizado, que está entre aspas, eu quero destacar o seguinte: durante todo o processo de colonização do Brasil, nós vamos ter 3 ciclos econômicos. Nós vamos ter o ciclo do açúcar, da mineração e do café. Durante o ciclo do açúcar, nós vamos ter uma sociedade tipicamente rural, uma sociedade tipicamente aristocrática. Já com o advento da mineração, nós vamos ver isso mais na frente, essa sociedade ela passa a se urbanizar, tá certo? Nós temos aí uma sociedade patriarcal estratificada sem mobilidade social. Eu te faço até um comparativo. Por exemplo, a sociedade açucareira é uma sociedade que não tem mobilidade social. Já a sociedade lá da mineração é uma sociedade que, com o advento de que muita gente vai encontrar ouro, até escravos que vão poder comprar depois a sua alforria, nós vamos ter aí a eclosão e o aparecimento da classe média. Ou seja, a partir daí nós vamos ter uma mobilidade social, mas nós vamos ver isso aí lá na frente, tá certo? O que eu quero que você guarde aqui? Que a sociedade açucareira da estrutura colonial é uma sociedade extremamente bipolar, no sentido de que tem os aristocratas de um lado e os escravos do outro. É uma sociedade tipicamente patriarcal, concentrada na figura do senhor de engenho, onde a mulher ela passa a ser submissa, daí a figura da sinhazinha, a mulher, a filha do senhor de engenho, ela deveria casar entre os 13 aos 17 anos para não ficar para titia, né? Casamentos altamente arranjados, que havia uma troca de um dote, ou seja, na verdade não havia amor, havia uma relação econômica, uma relação de herança, que era repassado de uma família para outra e nada mais, tá certo? Outra coisa também que é interessante, é uma sociedade sem mobilidade social, uma sociedade escravista, não pode esquecer isso aí, hipótese nenhuma, tá certo? E nós vamos ter o negro índio, nós vamos falar isso mais na frente de uma forma mais detalhada. E a partir do momento que se fundou o primeiro núcleo, criou-se um problema. Ninguém queria vir para o Brasil. Por que ninguém queria vir para o Brasil? Simples. O Brasil só tinha índio. Não tinha nenhuma atividade econômica e ninguém estava interessado em pegar seus capitais, deslocar de outras atividades para uma terra que era incerta. Então, Portugal, no sentido de estimular a colonização, ela resolveu terceirizar, criando o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema, introduzido a partir de 1534, dividia-se o Brasil em vários lotes de terra, onde se entregavam para alguns donatários. Você pode observar aqui, que você está vendo aqui algumas capitanias, como a do Maranhão, que está aí com João de Barros e Aires Cunha, tá certo? Você tem Fernão Álvares de Andrade, que são, no caso, 2 capitanias do Maranhão, a do Ceará com Antônio Cardoso de Barros, a do Rio Grande com João de Barros e Aires da Cunha, Itamaracá com Pero Lopes de Souza, a de Pernambuco com Duarte Coelho, que eu quero chamar a atenção, a de Pernambuco com Duarte Coelho, não confundir com Duarte da Costa, a Bahia de Todos os Santos com Francisco Pereira Coutinho, a de Ilhéus
com Jorge de Figueiredo Correia, a de Porto Seguro com Pero de Campos Tourinho, a de Espírito Santo com Vasco Fernandes Coutinho, a de São Tomé com Pero de Góes, a de São Vicente com Martim Afonso de Souza, e de Santa Amaro com Pero Lopes de Souza, e de Santana com Pero Lopes de Souza, tá certo? Então você tá vendo aí que há uma divisão, que tem um tratado de Tordesilhas, porque é bom deixar bem claro, ó, existe o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, ele dividiu as terras do Brasil entre Portugal e a Espanha. Você está vendo que essa área verde, ela fica exclusivamente pertencente a Portugal, e as terras pertencentes à Espanha está lá, esse lado aí alaranjado, tá certo? Esse Tratado de Tordesilhas, lá na frente nós vamos estudar o Tratado de Madrid, que ele acabou revogando o Tratado de Tordesilhas. Nós vamos ver o processo de interiorização do Brasil através do gado, através do bandeirismo também, da expansão oficial que é durante a União Ibérica, onde esse Tratado de Tordesilhas ele vai desaparecer e vai contribuir para a formação geográfica do Brasil atual, tá certo? Então, é bom entender que apenas duas capitanias prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Aí você pode até fazer a seguinte pergunta: mas por que somente essas duas capitanias prosperaram? Simplesmente porque, por dois fatores. O primeiro, que é a de São Vicente de Pernambuco, os seus donatários acabaram investindo seus capitais particulares, e a outra metade foi cedida por empréstimos. E há uma série de fatores. Primeiro porque quando o donatário recebia a terra, primeiro ponto, ele tinha que ter um investimento muito alto para montar aquela estrutura que foi falada anteriormente. Montar uma casa grande, uma senzala, ou seja, toda a estrutura colonial, o que requeria muito capital. Segundo, ele não ia ter a garantia de que ele teria os lucros que poderiam justamente cobrir os investimentos que foram feitos. Terceiro, havia a questão da distância, o deslocamento, sair da Europa para chegar no Brasil era um gasto muito grande. E os ataques constantes dos índios, que era algo desagradável para o europeu. Pronto. A partir daí também é bom lembrar que nós vamos ter aí a questão da mão de obra escrava, que é a do índio e a do negro. Lembrando também que dentro do sistema de capitanias hereditários, eu gostaria de lembrar que quem recebia a capitania, eu vou até retornar aqui a imagem, quem recebia a capitania donatária, ele não era dono da terra, ele só tinha a posse administrativa, que inclusive tudo isso era regulado por dois documentos, que era a carta foral, juntamente com a carta de doação, porque a carta de doação, ela estabelecia, era um documento que o donatário recebia e que se tornava legítimo, que era responsável por aquela capitania, ou seja, tinha a posse administrativa. E isso era a carta de doação, era um documento que dava a ele essa posse administrativa. Já a carta foral estabelecia os direitos e deveres que os donatários deveriam ter, ok? Isso não pode esquecer. É bom lembrar que quando o Marquês de Pombal ele introduz algumas medidas como, na verdade, o Marquês de Pombal não, perdão, quando é criado primeiro o governo geral, essas capitanias hereditárias elas são substituídas depois, lá na frente, por capitanias reais pelo Marquês de Pombal, e quando é criado esse governo geral, que é agora que eu quero falar, tá bom? É bom lembrar que ela não vai extinguir as capitanias hereditárias, tá certo? Porque muita gente pergunta, com a criação do governo geral, as capitanias hereditárias deixam de existir? Não, elas não deixam de existir. O governo geral era apenas para centralizar o poder. De que forma? Em cada capitania, o donatário estabeleceu suas próprias regras. Chegava um determinado momento que ele não queria respeitar as decisões do rei de Portugal. Daí porque foi criado o governo geral como uma forma da centralização política administrativa, cabendo, por exemplo, em alguns casos, algumas punições, algumas regras que eram ditadas pelo donatário, mas, por exemplo, tinha algumas penalidades que não era de competência do donatário, era de competência exclusivamente do rei. Por exemplo, crime de lesa majestade, algum ato que fora feito diretamente contra o rei.
Então não era de competência, por exemplo, do donatário julgar esse fato. Então era de competência do capitão donatário também proteger a terra contra os invasores, inclusive também controlar o ataque dos índios. E vale lembrar que muita gente não se interessou por isso, então o governo acabou tentando criar um atrativo, que foi o sistema de sesmaria. O que era o sistema de sesmaria? O donatário, ele recebia a terra e recebia também um pedaço de terra, que aquela terra passava a ser dele, ele passava a ter o título de sesmeiro, era dele. E cabia também ao capitão donatário doar sesmarias para outros colonos, o que acabou servindo para a formação dos grandes latifúndios. Então qual é a diferença? Quem tinha a capitania hereditária tinha a posse administrativa, quem tinha a sesmaria tinha a posse da terra de fato, tá certo? É interessante isso. Pode-se até perguntar em questões qual a contribuição, por exemplo, da sesmaria à formação dos grandes latifúndios, tá certo? Então nós tivemos aí também, a partir de todo esse sistema, uma mão de obra escrava baseada no índio e no negro, como você pode observar aqui. Mas tudo bem, vamos resumir então o início da colonização. O início da colonização então ele foi marcado pelo Martim Afonso de Souza, que começou com Martim Afonso de Souza, estabeleceu-se aí o Pacto Colonial, uma relação de exclusividade entre a metrópole e colônia, a economia totalmente baseada na produção açucareira nos engenhos. É bom lembrar que o engenho era uma unidade básica de produção, era onde tinha toda aquela estrutura que eu mencionei numa ilustração anterior. O engenho que tinha a casa grande, tinha a senzala, tinha a capela, ou seja, tinha a moenda, o local onde o açúcar era produzido, tá certo? A mão de obra era totalmente escravista indígena e do negro, e o sistema de capitanias hereditárias, que era baseado na carta de doação e no sistema foral e na sesmaria. Lembrando, a carta de doação era um documento que dava a garantia da posse administrativa para o donatário. É bom lembrar, quem é que poderia receber essa capitania hereditária? Quem jurasse fidelidade ao rei, quem jurava fidelidade ao rei de Portugal e quem jurava professar a fé da Igreja Católica Apostólica Romana. E o sistema foral, que estabelecia os direitos e deveres dos donatários, tá certo? Que isso é essencial. E o sistema de sesmaria, que acabou introduzindo com a ideia de terras, a formação dos grandes latifúndios. Eu quero até deixar aqui uma observação, ó. Guarda uma data, tá certo? O ano de 1850. Você vai guardar assim, ó. Até 1850, todas as terras do Brasil, elas passam a ser dadas por doação, ou seja, as pessoas passam a adquirirem por doação. A partir de 1850, somente pela compra, que é com a lei de terras. Aí uma dica valiosa para você, tá certo? E vamos meditar aqui com uma epígrafe, uma frase do Martin Luther King, que diz: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King. Repetindo, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Professor Alberto Chaves, vencedores pensam